Fala turma, belezinha? Meu nome é Lucas e hoje nós vamos brilhar porque hoje é o dia da matemática, né, gente? Hoje é o dia do estudo das mais tops formas geométricas e eu estou junto com quem? Com a Vânia, a nossa rainha da matemática. Para sexto ano, segura o forninho porque o bicho vai pegar hoje. Porque hoje eu vou introduzir novos conceitos a respeito da geometria plana. Observe o título desta aula. Então aqui ó, polígonos e triângulos, lembrando sexto ano, PET 3, semana 5. E como todo encontro, eu preciso passar para você o que nós vamos aprender durante este encontro, beleza? Então, se você observar na tela, você vai ter aqui as nossas competências, habilidades, coisas que vão te dar um norte do seu aprendizado. Vamos ver? Então, a habilidade trabalhada, identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos. Gente, essa classificação é extremamente importante para que você tenha segurança de identificar uma figura geométrica, beleza? E para a gente começar, eu quero trabalhar com você o conceito de polígono. Polígono nada mais é do que uma figura que possui muitos lados. Então vamos ver a definição formal? Polígono é uma figura plana, fechada, delimitada por segmentos de reta 2 a 2 não colineares. Então, por exemplo, uma bandeirinha de festa junina seria um polígono, sim? Então, olha que interessante, eu tenho dois polígonos aqui. Um a gente chama de trapézio e o outro vou chamar de estrela, beleza? Então, olha para mim para você ter segurança nisso que eu vou te falar agora. Você tem uma diferença entre esses dois polígonos e eu quero que você tenha visão dessa diferença. Mas antes, nós vamos ver a definição. Então, de olho na tela. Se unirmos dois pontos quaisquer da região interna de um polígono e obtivermos um segmento integralmente contido nessa região, chamamos o polígono de convexo. Caso contrário, o polígono será côncavo. Lucas, como que dá para visualizar isso? Olha que legal. Eu vou pegar um ponto e o outro ponto. Fiz esse segmento aqui, segmento AB. Você consegue enxergar que esse segmento está integralmente contido nessa região? Sim? Então, nesse caso, nós estamos brincando com um polígono convexo. Agora, olha que interessante. Se eu pego esse segmento aqui, ó, pego esses dois pontos e faço esse segmento. Então, vou forçar a barra aqui dos dois pontos. Segmento AB, beleza? Você consegue enxergar que esse segmento não está integralmente contido nessa região? Então, para esse caso aqui, nós vamos denominar polígono côncavo. Tranquilo? Então, você tem aqui polígono convexo e polígono côncavo. O que nós vamos dar um enfoque maior vai ser no polígono convexo. Tranquilo? Então, para a gente começar a nossa viagem, eu quero que você entenda essa tabela que vai aparecer agora na sua tela. Essa tabela, na coluna da esquerda tem o número de lados e na coluna da direita o nome respectivo do polígono. Então vamos ler? Ó, número de lados igual a 3, triângulo. 4, quadrilátero. 5, pentágono. 6, hexágono. 7, heptágono. 8, octógono. 9, eneágono. 10, decágono. 11, um decágono, 12 dodecágono, 15 pentadecágono e 20 icoságono. Lucas, aí geralmente os alunos me perguntam o seguinte, ó, e o polígono de 3 lados? Tem algum nome específico? De 14, de 16? Gente, existem vários nomes, mas só que os principais são esses que estão listados aqui na tabela. E caso alguém te pergunte qual que é o nome do polígono específico, você pode caracterizar através dessas palavrinhas ou até mesmo falar, olha, o resultado deu um polígono de 27 lados. Qual que é o nome? Polígono de 27 lados. Eu não vou te exigir saber qual que é o nome do polígono que tem 43 lados. Até o 20 e pulando alguns é necessário que você saiba. Beleza? Por exemplo, icoságono é um polígono que possui 20 lados. Tranquilo? Então vamos ver aqui, ó. Um polígono é classificado levando-se em consideração o número de lados que coincide com o número de ângulos internos. Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, esse carinha. Visivelmente ele possui quantos lados? Ele possui 5 lados. Se ele possui 5 lados, o nome dele vai ser o quê? Pentágono, ok?
Agora, olha a nossa próxima imagem. Eu tenho aqui o quê? Vamos contar quantos lados tem esse polígono? Vem junto comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se ele tem 7 lados, o nome dele é heptágono. Tranquilo? Agora vamos fazer mais um. Olha aqui, ó. Vamos contar quantos lados tem este polígono. Então eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 lados. Se ele tem 12 lados, o nome dele é dodecágono. Tá claro isso, turma? Então, basta você contar o número de lados e associar esse número com o nome descrito na tabela. Joia? Vânia? De boa. Light. Basta você associar duas colunas, concorda? Então, agora, nós vamos aprofundar um pouquinho mais. O que é um polígono regular? Um polígono regular nada mais é do que um polígono que possui todos os seus lados congruentes entre si e os ângulos internos também congruentes entre si. Vamos ver? Olha que interessante. Esses dois polígonos, eu estou te contando que eles são regulares. Então, esses ângulos internos desse triângulo são todos congruentes e desse quadrilátero também. E além dos ângulos internos serem congruentes entre si, os lados também possuem a mesma medida. Beleza? Possuem a mesma medida. Então, o que eu estou brincando com você aqui? A figura da esquerda é chamada de triângulo equilátero e a figura da direita é chamada de quadrado. Beleza? A figura da direita é chamada de quadrado. Alguma dúvida? Não? Então aqui, ó, polígono regular é todo polígono que possui lados congruentes entre si e todos os ângulos internos congruentes entre si. Existem outros, Lucas? Claro que existe, só que nós vamos trabalhar pouco a pouco, beleza? Vamos ver mais exemplos? Então aqui. Agora nós vamos aprofundar em triângulos. Eu quero que você tenha visão do que a matéria que você vai ver hoje é mais conceitual, é mais de visualização e de identificação de segmentos. Então observe comigo aqui, ó. Triângulo é um polígono de 3 lados. Então, geralmente, no seu material, geralmente num livro didático, é expresso assim, ó. Você tem 3 vértices, nós chamamos aqui de A, B e C. Czinho, Azinho e Bzinho são os lados do triângulo. E quando a gente coloca um B circunflexo, um A circunflexo e um C circunflexo, nós estamos mexendo com os ângulos desse polígono, beleza? No caso do triângulo, ok? Então aqui, ó, Azinho, Bzinho, Czinho, e olha que interessante, eu coloco o Azinho na frente do ângulo A. Então fica Azinho na frente do ângulo A, Bzinho na frente do ângulo B e Czinho na frente do ângulo C, beleza? Então é assim que geralmente vem para vocês, ok? Agora imagina você nessa ponte. Eu quero que você dê um olho nessa ponte porque alguns elementos estruturais dessa ponte são feitos através de quem? De triângulos. Por que, Lucas, que dá uma prioridade para esse tipo de figura? Porque o triângulo, pessoal, nada mais é do que uma figura rígida. Ela não é deformável, beleza? Quando você pega um quadrilátero, dependendo da forma que você está estabelecendo, você consegue deformá-lo. Já o triângulo, não. Então, nós falamos que o triângulo é uma figura rígida. Por isso que ele é muito utilizado em construções, em pontes. Então, você tem uma ponte aqui que, claramente, nós usamos triângulos. Por exemplo, aqui, outra situação, aqui, e assim vai. Belezinha? Sim? Agora, dentro da matéria de triângulo, existe um volume de classificações. E eu quero que você faça da melhor forma possível isso, para você não se perder. Vamos ver aqui, então? O que é um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero é todo triângulo que possui os 3 lados congruentes. Então, nesse caso aqui, ó, ABC é equilátero. E como que eu vou simbolizar isso? Tá vendo esse tracinho aqui, turma? Se aqui esse tracinho tá aqui e tá aqui, é porque está indicando que os 3 lados possuem a mesma medida. Ou seja, a medida do lado AB é a mesma medida do lado AC, que é a mesma medida do lado BC. Bacana? O que é um triângulo isósceles? O triângulo isósceles possui 2 lados congruentes, beleza? E
O outro lado que não é congruente é chamado de base. E o ângulo oposto à base é o ângulo do vértice. Então, observando essa imagem, nós temos que o triângulo RST é isósceles. Então, eu estou te falando que esses dois lados aqui, ó, eles possuem a mesma medida. E além disso, esse ladinho aqui, ó, é chamado de base, beleza? E o ângulo que está na frente da base é chamado de ângulo do vértice. Bacana? Light? Então, essas classificações, pessoal, infelizmente, você vai precisar saber ao longo da vida. É decoreba? Por enquanto é. Então, o que eu te sugiro quando a matéria é mais conceitual? Faça um mapa mental, por exemplo, faça esquemas para você lembrar sempre, beleza? Próxima classificação. O que é um triângulo escaleno? Um triângulo escaleno é um triângulo que não possui o quê? Os lados congruentes, que todos os três lados não possuem a mesma medida. Então, por exemplo, aqui tem uma medida, aqui tem outra e aqui tem outra. Por isso que eu simbolizo com tracinhos, com quantidade de tracinhos diferentes. Um tracinho, dois tracinhos, três tracinhos. Fechou? Sim? Então, nesse caso, o triângulo ele é escaleno. Top! Agora vamos discutir um pouquinho de ângulos. O que é um triângulo retângulo? O triângulo retângulo é todo aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. E nós temos nomes especiais para esse tipo de imagem. Os lados que formam o ângulo reto, esses que eu estou colocando de vermelho, são chamados de catetos. E o lado que se opõe, aquele que está na frente do ângulo reto, é chamado de hipotenusa. Beleza? Então, repetindo, os lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos e o lado que se opõe ao ângulo reto, o lado que está na frente do ângulo reto, é chamado de hipotenusa. Bacana? Então, aqui, galera, esse triângulo, ele é o mais utilizado, assim, de todos. Ele é, assim, um dos... Não vou falar que é o mais utilizado, não. É um dos principais. Porque lá no futuro, você vai aprender um teorema muito lindo, chamado Teorema de Pitágoras, onde você vai associar os elementos desse triângulo a uma fórmula, beleza? Que permite descobrir os valores dos lados, através de uma relação. Ok. O que é um triângulo acutângulo, Lucas? Um triângulo acutângulo é um triângulo que possui três ângulos agudos, beleza? Três ângulos que são menores do que 90 graus. Então, por exemplo, esse triângulo, ele é acutângulo. Galera, agora vamos ver a classificação de triângulo obtusângulo. É um triângulo que tem um ângulo obtuso. Então, vamos prestar atenção aqui o seguinte, como que nós vamos construir esse triângulo? Olha que interessante que eu vou desenhar aqui para você, ó. Imagine que você tenha esse triângulo aqui, ó. Deixa eu ativar a canetinha. Esse triângulo aqui, esse ângulo, olha que interessante. Eu vou falar que ele é de 120 graus. Esse ângulo, ele é obtuso. Sim, então esse triângulo recebe o nome de triângulo obtusângulo. Tranquilo? Então aqui, ó, para a gente fixar isso da melhor forma possível, vamos tentar fazer um esquema? Então, como que é a classificação dos triângulos? Eu tenho quanto aos lados, então eu tenho a classificação de triângulo equilátero. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar mais grossinho, beleza. Triângulo equilátero. Eu tenho triângulo isósceles. Eu tenho um triângulo escaleno. Então, essa é a classificação quanto aos lados, beleza? Aos lados. Agora, em relação aos ângulos, eu tenho um triângulo acutângulo, acutângulo, retângulo, e obtusângulo. Beleza? Então, essas três classificações da esquerda são quanto aos lados. E essas três da direita são em relação aos ângulos. Belezinha? Sim? Então, esse esquema é bom para você não se perder. Ok, voltando para cá. Apagando aqui a imagem.
agora chegou o nosso momento e é um momento que eu quero que você tenha muita sabedoria, porque além de ser um momento Kamehameha, é um momento de identificação de figuras. Vamos lá? É 1, é 2, Vânia, tamo junto? É 1, é 2, é 3 e é Kamehameha! Ai, meu Deus, agora foi, agora o bicho vai pegar, agora é a hora de você acordar, vem comigo. Então aqui, ó, essa imagem, então vamos bater um papo, essa imagem aqui, turma, você tem aqui o quê? Você tem aqui um quadrilátero, não é? Então o que eu quero que você viaje aqui comigo? Eu quero descobrir qual que é a soma dos ângulos internos de cada uma das figuras que eu vou te propor, beleza? No passado, você já deve ter ouvido falar que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale quanto? 180 graus, beleza? Sempre é fixa, igual a 180 graus. Então, para a gente pensar aqui um pouquinho, essa imagem aqui, a partir desse vértice que eu vou mostrar para vocês, esse vértice aqui, eu consigo dividir essa imagem em quantos triângulos? Ó, pra você ver, pegando esse vértice como referência, eu consigo traçar essa diagonal e dividir em 2 triângulos, não é? Então, olha o que eu vou te propor. Se eu tenho 2 triângulos aqui, é como se a soma dos ângulos internos desse quadrilátero fosse 2 vezes 180, que é igual a quanto? 360, beleza? Só que eu quero que você pense nisso para todas as situações. Então aqui, por exemplo, eu tenho um hexágono aqui. Então, quanto que vale a soma dos ângulos internos de um hexágono? Vamos dividir aqui em triângulos. Ó, vamos pegar esse vértice como referência. Então aqui, ó, peguei aqui e peguei aqui. Quantos triângulos eu consegui formar? Eu consegui formar 4. Só que cada triângulo possui que a soma dos ângulos internos é igual a 180, não é? Então vai ser 4 vezes 180. 4 vezes 180 é a mesma coisa do que 720, beleza? Agora, vamos pensar nesse aqui, ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 lados. Pegando esse vértice como referência, quantos triângulos eu consigo formar? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu consigo formar 5 triângulos. Só que a soma dos ângulos internos de cada triângulo vai 180. Então, vai ficar 180 vezes 5, que é igual a 900. Bacana. Para a gente ir para os nossos trâmites finais, quantos lados tem essa figura? Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados. Quantos triângulos eu consigo formar a partir de um vértice? Então, vou pegar esse aqui, ó. Esse cara, esse. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser 180 vezes 6. 180 vezes 6, vamos fazer bonitinho? Ó, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 1, 6, mais 4, 10. Então, 1080. Beleza? Sim. E, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ser 8 vezes 180. 8 vezes 180, 64, 1440. Belezinha? Sim. Pessoal, aqui estão as minhas referências bibliográficas e eu te falo o seguinte, foi um prazer estar com você aqui, espero que você tenha entendido essa matéria de polígonos, ela é muito conceitual sim, mas eu tenho certeza que essa aula vai te dar mais base para diferenciar os casos, tranquilo? Espero que você tenha gostado, fique com Deus e até o futuro! Beijo, turma!